Pessoal, tudo bem? Acabou agora há pouco no Equador, Barcelona 0, São Paulo 2. É, o São Paulo voltou a ser o São Paulo na Libertadores da América. Depois de um longo e difícil inverno, o São Paulo voltou a jogar como o São Paulo na Libertadores da América. Não jogou como o São Paulo contra o Talheres, não jogou como o São Paulo contra o Cobressal. Na última Libertadores que disputou contra o Crespo, fez uma ótima partida contra o Racing, fora de casa. Na fase de grupos, pegou times mais fracos, inclusive o próprio Racing. Mas hoje, o São Paulo fez uma partida que reuniu todas as virtudes que um time que joga Libertadores tem que ter. E não só aqueles clichês, catimba, etc e tal, mas um time maduro, um time ligado, um time concentrado, um time que mordeu do começo ao fim. Agora, no final do jogo, os caras para saírem jogando aqui na ponta, na lateral esquerda, o Juan mordendo, o Galopo mordendo, Michel mordendo. Então, assim, o time jogou de maneira concentrada do começo ao fim. Jogou como tem que jogar, jogou como tem que jogar. É isso. São Paulo, quando joga assim, dá gosto de ver. É um time bom, com bons jogadores, que permite variações táticas, que permite outros sistemas, mas estava faltando muito futebol. Estava faltando muito futebol. É, o Carpini era muito responsável, evidentemente, mas não era o único responsável, senão fica muito fácil colocar tudo na conta dele, mas ele era o maior responsável mesmo. A gente falava aqui nesse canal que, pô, o Carpini não tinha a menor condição já faz tempo. Já faz tempo que a gente fala isso, né? Para mim, o São Paulo não deveria ter começado a Libertadores com ele no comando. Não deveria, não deveria. Venceu o Cobressal no Morumbi, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo, e porque o Cobressal é um time horroroso, indigente. Então, se fosse um time um pouquinho menos pior, talvez o São Paulo tivesse uma situação bem difícil no grupo. Mas hoje jogou. Se o Zubeldia tivesse no São Paulo contra o Talheres, venceria o Talheres também. Porque o Talheres não é nada demais também. É um bom time, mas o São Paulo é melhor. O São Paulo teria vencido o Talheres naquela oportunidade, né? Que foi um jogo que teve 3 lesões, Rato, Lucas e Rafinha. Então, assim, um treinador capacitado, um treinador pronto para assumir um risco, um tamanho desse, um time do tamanho desse, um time do tamanho do São Paulo, as coisas acontecem com mais naturalidade até, com mais facilidade. Hoje foi impressionante. O São Paulo teve 25 minutos absurdos, absurdos. Os primeiros 25 minutos foram uma surra do São Paulo. Se não em volume de chances, várias chances, o São Paulo tomou conta da partida, colocou o Barcelona na roda, absolutamente na roda. Uma posse de bola de 82%, 115 passes trocados contra 20. Então foi assim, impressionante um time que estava renunciando tanto da posse de bola nos últimos jogos, ter ficado com ela fora de casa, num terreno absolutamente hostil, estádio lotado, time equatoriano forte fisicamente. Então, assim, os primeiros 20, 25 minutos do Zubeldia pelo São Paulo foram absurdos. Para mim, o melhor futebol que o São Paulo jogou em 2024. O melhor futebol. Os primeiros 25 minutos realmente me deixaram muito impressionado. A gente fez 1-0, mas depois tiveram alguns lances com o Ferreira, com o Luciano, com o André, que faltou um último capricho, um último toque, a melhor escolha técnica ali para ficar na cara do gol. Aí o São Paulo acabou errando, né? Foi impreciso, estava nervoso, afobado e tal. Mas o São Paulo jogou nos primeiros 20, 25 minutos, criou espaços e alternativas que poderia ter feito 2, 3 gols se fosse preciso, porque as jogadas se clareavam, se desenhavam, mas a execução nunca foi adequada, nunca foi a certa. Então não foram chances de gol, mas foram desenhos ali, alternativas ali, que você via que a jogada estava desenhada para sair uma jogada clara de gol. Então, e isso eu acho que vai muito ao encontro do que eu falei no vídeo sobre o Zubeldia no vídeo anterior, que eu até vou colocar depois no final desse vídeo. Que o Zubeldia, ele lembra o jeito de treinar dele, ele, sobretudo no Lanús, na LDU, o Leão, quando treinou São Paulo em 2004, 2005, que ele imprime aquela blitz de 20, 25 minutos, amassando o time adversário, acuando o time adversário para tentar fazer 2, 3 gols e matar o jogo. Ele fez isso contra o São Paulo em Quito, pela LDU, naquele primeiro jogo do ano passado, na Sul-Americana. Ele encurrala o adversário, ele faz essas inversões de jogo, né, dos pontas laterais para o ponta lateral inverte do outro lado,
fez muito isso no ano passado com aquele Juan Julio, que era do Santos, que infernizou o São Paulo em Quito. E hoje o primeiro gol é isso, né? O André, que aliás, precisamos falar sobre o André, né? Impressionante. Coloca o Ferreirinha no 1 contra 1 e cria a chance de gol. Então o São Paulo, a chance do gol. Então o São Paulo jogou hoje muito de uma maneira que, assim, era o que eu esperava que o São Paulo fosse jogar daqui a 2, 3 semanas, um mês, quando eu tivesse tempo de trabalhar. Que é essa blitz mesmo. Esse controle do jogo, sufocando, asfixiando o adversário até fazer um gol, 2 gols e tentar garantir. O São Paulo fez um gol, mas, para usar o termo da moda, soube sofrer depois, não ofereceu muitos riscos no primeiro tempo, conseguiu neutralizar bem, diminuiu o ritmo naturalmente, mas não teve chances claras de gol o Barcelona no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, sim, o São Paulo entrou um pouco disperso no segundo tempo, o Igor Vinícius entrou bastante disperso, impreciso, errando uns passes, errando bote, dando espaço para cruzar, e se não fosse o Rafael, o São Paulo teria sofrido empate, e ali poderia mudar o jogo completamente, né? Porque o futebol não é essa ciência exata, essa narrativa linear. Se o Barcelona faz 1 a 1 ali no início do segundo tempo, com a torcida gritando, no ímpeto e tal, a gente não sabe qual jogo seria desenhado. E o Rafael esteve lá. O Rafael marcou presença. Então, se de um lado o Caleri garantiu 1, o Rafael garantiu o 0, né? O Rafael fez defesas muito difíceis, sobretudo a primeira. A bola tinha endereço, eu vi ela desenhada entrando no canto ali e ele deu tapa. Foi muito bem o Rafael, não só nessas defesas, como também caindo quando o São Paulo estava começando a perder o ritmo e começando a ser um pouco envolvido pelo Barcelona. Ele caía, esfriava o adversário. Todas essas coisas intangíveis, subjetivas, que fazem parte do futebol sul-americano, como disse o Birner na transmissão. Aliás, adorei o Birner como comentarista, nunca tinha visto ele como comentarista, achei ele muito bom. A leitura de jogo dele eu achei impecável, assim, o jogo inteiro. Então o São Paulo conseguiu, já na primeira fotografia do Zubeldia, reunir características de um time bom e competitivo na Libertadores. Um time que brigou o tempo inteiro, um time que soube cadenciar, um time solidário, um time prestativo, né? Os jogadores se doando o tempo inteiro, jogando no limite, com concentração. Alguns abaixo tecnicamente, achei o Pablo abaixo tecnicamente. Achei que o Alisson fez um primeiro tempo abaixo, tecnicamente, errou um passe ali que quase deu gol pro Barcelona, ele estava escorregando, errando uns passes ali meio imprecisos, mas o segundo tempo do Alisson foi excelente, jogou muita bola no segundo tempo, não só pelo segundo gol, mas ele não errou praticamente nada no segundo tempo, conseguiu distribuir com mais clareza as bolas ali na entrada da área, quando iniciava a jogada do São Paulo. O Pablo achei um pouco abaixo, o Igor nesse início do segundo tempo também um pouco abaixo. De resto, achei a partida de todo mundo realmente impressionante. Michel entrou bem, melhor partida do Michel no ano pelo São Paulo, fazia uma temporada horrível, hoje jogou muito bem, voltou a ser aquele Michel útil, participativo, que brigava, que fazia dobradinha interessante com o Wellington. E, cara, assim, eu escrevi no Twitter assim, que eu achei uma partidaça do Luciano, e aí veio um monte de gente discordar, aí veio um monte de gente xingar, e aí eu bloqueio quem vem xingar. Então, se você vier xingar aqui, saiba que você vai ser bloqueado por esse canal, evidentemente, sem nenhum tipo de diálogo, nenhuma conversa. O Luciano, na minha opinião, você pode discordar educadamente, o Luciano viabilizou o sistema com 3 atacantes. Então, no papel era um 4-2-4, na prática foi um 4-3-3. O Luciano jogou muito de meia, muito. Jogou muito mais recuado do que vinha jogando. O Luciano chegou a ficar paralelo ao Alisson e ao Pablo Maia algumas vezes no jogo. Muito mais perto deles do que do André, do Caleri e do Ferreira. Então o Luciano viabilizou os 3 atacantes. O Luciano tirou bola na área de cabeça defensiva algumas vezes. Deu carrinho o jogo inteiro, brigou o jogo inteiro, marcou o jogo inteiro. Ele estava sempre atrás da linha da bola, nunca estava lá na frente. O Luciano também, quando precisou, diante da pressão do Barcelona no início do segundo tempo, ele parou a bola, cadenciou, girou bem, deu boas invertidas de jogo, clareou a jogada, não errou passes que não podiam errar. O que ele errou foi perto do gol. Uma bola que ele ia sair livre, que ele ia sair com a jogada desenhada ali aberta para ele dominou a bola com a mão, que foi uma cagada, né? Que a bola escapou, bateu na mão dele. A outra que ele dominou, demorou a bater, poderia ter batido de direita, ele domina de esquerda, limpa pro meio, bate a escanteio. Errou alguns passes na hora mais perto do gol.
Mas isso não pode avaliar, para mim isso é uma miopia para avaliar a participação dele. Ele fez um jogo abnegado, um jogo generoso para o time, ele sacrificou pelo time para ser viável jogar com 3 atacantes. Então eu achei uma partidaça do Luciano por isso, porque foi uma partida em que ele se sacrificou individualmente para o coletivo do time fluir bem e fez boa partida. Defensiva e ofensivamente ele fez boa partida. O Luciano foi bem, jogou um ótimo jogo, partidaça do Luciano. E eu gosto do Luciano, vou continuar gostando, vocês querendo ou não. Cara, o André Silva é uma coisa muito assustadora. Assim, ele é talvez, cara, não me lembro de um reforço ter jogado 5 partidas. Acho que já são 5 partidas do André pelo São Paulo. Ele estreou contra o Novo Horizontino, aí teve Talheres, Cobressal, Atlético Goianiense e agora esse. Ah, teve Flamengo e Fortaleza também. Então 7 jogos. Cara, ele jogou todos os jogos bem. E assim, se você for calcular quantos lances ele teve, sei lá, domínio, passe, chute, lançamento, desarme. Puta, cara, se ele teve 100 lances participativos, ele acertou 95. Ele acerta todos os lances e todas as decisões, o que é mais difícil. Se o passe tem que ser no ponto futuro, ele dá no ponto futuro. Se o passe tem que ser no pé do cara para não perder o time do contra-ataque, ele dá no pé do cara. Se tem que dar uma invertida de bola mais lenta para o cara chegar, ele dá mais lenta. É impressionante como ele acerta a jogada que ele tem que fazer. Isso é muito importante. Isso denota como ele é um jogador inteligente. E, de novo, né? Puta, sem querer puxar sardinha, mas no vídeo que eu falo quando ele veio, eu falo exatamente disso, como ele é um jogador inteligente, como ele joga em todos os setores do ataque, como ele poderia jogar na ponta aberta, como ele poderia jogar junto com o Caleri, e como ele poderia fazer uma dupla de ataque com o Caleri. Ele não foi exatamente uma dupla de ataque hoje, eram 3 atacantes na frente, mas ele foi um ótimo ponta-direita, porque ele é forte, então ele permite uma jogada que o São Paulo nunca teve, que é um cara na ponta fazendo pivô pro lateral passar, ou fazendo pivô passando pro Alisson no meio e o Alisson assim acionar o lateral. Então, fazer uma trinca ali na lateral, pro lado direito, que o São Paulo nunca fez, porque o rápido tem outra característica e tal. E o gol, o primeiro gol, que é o gol mais importante do jogo, né? Porque, pô, abrir o 0-0 é fundamental para mudar a feição da partida. É um domínio dele driblando, cara, que é uma coisa raríssima hoje em dia. Raríssima. Um jogador já, na hora de dominar a bola, virar o pé e já sair com o campo livre. Aquele domínio mudou tudo, aquele domínio fez o São Paulo fazer o primeiro gol, aquele domínio fez o São Paulo vencer o jogo. Então, é absolutamente impressionante o início do André. Ele é titular absoluto, ele conquistou essa posição de titular absoluto no São Paulo. Ele tem que jogar, porque ele não só é um jogador é, que está bem fisicamente, como ele melhora os jogadores ao redor dele. Isso é impressionante. Impressionante. Que reforço do São Paulo. A gente que corneta tanto o São Paulo tem que reconhecer que achado do departamento de análise de mercado impressionante. Um jogador que um início avassalador. Torcer para que mantenha esse nível. Vai ser difícil, mas se mantiver, vai para a seleção brasileira daqui a pouco. Porque o cara joga uma barbaridade, tá jogando uma barbaridade. Merecia ter feito gol hoje, se não fosse um pasto o estádio, ele teria feito naquela bola que escapa e ele dá de direito, o cara tira em cima da linha, mas ele, mesmo errando ali, ele conseguiu consertar a jogada e deu um tapa de direita e entrar se o zagueiro não tivesse a cobertura. E uma furada que ele dá na puxeta dali é típico de quem já estava cansado, assim. O corpo dele não foi tão rápido quanto deveria para acertar a bola em cheio, ele acabou furando aquela puxeta. Mas de resto, cara, uma partida irrepreensível do André, uma partida brutal também do Caleri. O Caleri jogando como o Caleri também, finalmente, caralho, puta merda. Saudade que eu tava de ver o Caleri jogando assim, sabe? Se doando, puta, jogando na zaga, saindo extenuado de campo, jogando tudo, 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 tudo. O Caleri é um jogador que, quando ele dá tudo, ele é, também titular absoluto, indiscutível e tudo mais. Quando ele, pô, meio preguiça, meio não sei o quê, aí é duro. Aí eu acho que tem que ser questionado como o Luciano é questionado e tem que ser questionado quando joga com preguiça também. Né? A gente não pode também dourar a pílula, achar que o cara sempre joga no limite. Não estava jogando no limite, hoje jogou. A diferença tá aí. A diferença tá aí. O cara é importantíssimo. Quando tá assim, ele e André, assim, o São Paulo tem uma dupla de ataque muito poderosa. Ferreira fez ótima partida também, ótima partida. Subiu muito de rendimento nos últimos jogos, né? O Mendel Bilovski trouxe na transmissão que nos últimos 7 jogos ele fez 5 gols e teve 2 assistências, algo assim. Pô, 7 participações em gols em 7 jogos
de fato um jogador decisivo nesse último recorte da temporada. Grande notícia, o São Paulo precisava de um jogador decisivo que jogasse nas pontas, fosse rápido. Uma pena que ele está se machucando de novo. E é isso uma coisa que tem que ser falada, assim, pô, eu não quero ser leviano, não quero falar que é tal pessoa, tal profissional de saúde, tal, não sei o quê. Mas é chovendo molhado. Se não é o departamento médico, se é a fisiologia, se é a fisioterapia, se é a piscina que tá cheia, se é o Refis Plus, se é o maquinário, o equipamento que é velho pra caramba, não importa. Fato é que o São Paulo chega à 19ª lesão na temporada, é o time com mais lesão no futebol brasileiro e não acontece rigorosamente nada. O São Paulo continua perdendo jogadores em todas as partidas, se alguém machucado por lesão muscular. Claro que tem alguns que são traumas ossos e tudo mais, mas cara, todo jogo o São Paulo perde alguém. É inacreditável. É inacreditável. E não dá, são anos. É uma coisa assim. O Carpini reclamou, o Rogério reclamou, o Crespo reclamou. Todo mundo reclamava disso. E o São Paulo não muda. O que adianta você fazer uma puta janela de contratação, contratar uns caras muito bons, os caras machucam e não jogam? Ou o Lucas, pô. O Lucas joga 2, 3, machuca. O Rami joga 2, 3, machuca. O Luiz Gustavo chegou, agora tá machucado. Impressionante. É impressionante. Isso é uma coisa que é, porra, tem que fazer uma CPI para investigar o que acontece com o São Paulo, qual é o departamento, da onde está vindo a goteira, da onde é fisiologia, é recuperação, onde que é? Alguém tem que vir e falar com clareza, com didatismo, sem espuma, sem falar Refis Plus, sem falar não sei o que, entendeu? Tem que, porque, porra, assim, é achar que a gente tem cara de besta, né? Achar que a gente não tá reparando. Eu não vou dar mais nota aqui, porque acho que é meio foda-se a minha nota, né? Ninguém se importa. Acho que não importa muito. Mas é isso. O São Paulo está de volta, jogou o melhor jogo do ano hoje. Jogou como São Paulo, jogou como São Paulo em Libertadores. E Luiz Beldi dá uma primeira impressão extraordinária. Se é a primeira impressão que fica, o Beldi conquistou milhões de corações distraídos diante dessa excelente partida do São Paulo. Só para fechar, uma coisa importante. O São Paulo joga 2 jogos em casa agora no retorno da Libertadores e um fora. Fora quando o Cobressal, que é o saco de pancada do grupo, São Paulo não fizer nenhuma cagada, ganha lá. E em casa, 50 mil, 60 mil, deve vencer o Barcelona e deve vencer o Talheres. Muito provavelmente vai fazer 9 pontos, ou seja, vai chegar a 15, que é uma ótima campanha geral. 15 e 18 seria uma puta campanha. O São Paulo está com 6 pontos e o Barcelona com essa derrota ficou com 2. Ou seja, o São Paulo conseguiu uma margem excelente, que mesmo se perder o próximo jogo, batendo aqui, não é na madeira, mas batendo aqui, mesmo se perder, bater na madeira aqui, porque vai... se perder o próximo jogo e o Barcelona ganhar, continua na frente. Então o São Paulo conseguiu uma gordura fundamental, praticamente encaminhou sua classificação independentemente da posição. Só que o Talheres também joga 2 jogos em casa. Joga contra o Barcelona e o Cobressal na Argentina e visita o São Paulo. Então, o Talheres deve fazer 6 pontos, o São Paulo deve fazer 9. Isso significa que os dois fazem 15. E aí o que vai definir vai ser o saldo de gol. Portanto, o São Paulo tem que vencer e vencer bem o Barcelona no Morumbi e o Cobressal, evidentemente. Porque o Talheres deve ser um jogo mais parelho. Mas é isso, tem que agora, assim, não pode perder tanta chance e tal, porque faz muita diferença você ser primeiro do grupo, né? Nas oitavas já decidir fora em casa é fundamental. A gente viu na Copa do Brasil como faz diferença a gente definir os jogos no Morumbi. Então, ótimos primeiros 90 minutos do Zubeldia, variações táticas, um 4-2-4 que na verdade foi um 4-3-3, depois virou um 3-5-2, depois virou um 5-3-2, depois virou um 3-5-2. Enfim, ótima estreia desse ótimo treinador. É isso. O São Paulo está de volta. É um prazer te ver novamente, Libertadores. Valeu, turma. Continuem no canal, se inscrevam, compartilhem. Segunda-feira recebo o Gabriel Sá, esse prodígio do jornalismo esportivo, tá bom? Se inscrevam, compartilhem, deixa o like. Vamos lá, vamos ajudar o Bopismo que precisamos crescer. Chegar a 15 mil, 20 mil, não é o bastante. Vamos nessa. Valeu, turma. Beijo.